Entre os maiores pensadores da história da humanidade, poucos alcançaram a profundidade de São Tomás de Aquino. Ele não foi guerreiro, não foi rei, não liderou multidões com discursos emocionais, mas sua mente transformou o pensamento cristão para sempre. Tomás conseguiu algo que parecia impossível: unir fé e razão, espiritualidade e lógica, religião e filosofia. Mas sua jornada começou de forma surpreendente. Tomás nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, no sul da Itália. Sua família era nobre e poderosa. Seu pai era conde. Sua mãe vinha de linhagem aristocrática. Desde o início, seu destino parecia traçado: uma carreira de prestígio dentro da igreja, talvez até se tornar abade de um grande mosteiro. Mas ninguém imaginava o caminho que ele realmente escolheria. Ainda criança, Tomás foi enviado para estudar na famosa abadia de Monte Cassino. Ali recebeu educação religiosa e intelectual. Desde pequeno, demonstrava curiosidade incomum. Conta-se que fazia uma pergunta repetidamente: quem é Deus? Essa pergunta simples revelava algo profundo. Tomás não buscava respostas superficiais. Ele queria compreender a verdade em sua essência. Ao crescer, Tomás não se encaixava nos padrões típicos da nobreza. Ele era silencioso, reservado, observador, não buscava destaque social. Preferia estudar, refletir. Seus colegas muitas vezes o subestimavam, achavam que ele era lento, mas estavam completamente enganados. Ao chegar à juventude, Tomás tomou decisão que chocou sua família. Ele decidiu entrar para a ordem dominicana. Essa ordem era nova, diferente. Seus membros viviam na pobreza, pregavam nas ruas, dedicavam-se ao estudo e à evangelização. Para uma família nobre, isso era inaceitável. Eles esperavam que Tomás seguisse caminho mais prestigioso, mas ele escolheu humildade. A reação foi extrema. Sua família decidiu impedir sua vocação. Durante uma viagem, Tomás foi sequestrado pelos próprios irmãos. Foi levado de volta para casa. Ficou preso por cerca de 1 ano. O objetivo era claro: fazer com que ele desistisse da vida religiosa. Segundo relatos tradicionais, sua família tentou de tudo: promessas, pressões, até tentações. Uma das histórias mais conhecidas diz que enviaram uma mulher para seduzi-lo. Tomás reagiu de forma inesperada. Expulsou a tentação, pegou um pedaço de madeira em chamas e desenhou uma cruz na parede. Esse episódio simboliza sua força espiritual. Sua decisão era firme. Nada o faria abandonar sua vocação. Depois de meses de resistência, sua família percebeu que não conseguiria mudá-lo. Finalmente, Tomás foi libertado e seguiu seu caminho. Entrou definitivamente na ordem dominicana. Esse momento marcou o início de sua verdadeira missão. Tomás foi enviado para estudar com um dos maiores intelectuais da época, Alberto Magno. Esse encontro foi decisivo. Alberto rapidamente percebeu algo especial naquele jovem silencioso. Enquanto outros o chamavam de boi mudo por seu jeito quieto, Alberto disse uma frase famosa: "Esse boi ainda fará seu mugido ecoar pelo mundo inteiro." E ele estava certo. Durante seus estudos, Tomás começou a desenvolver algo único. Ele não apenas aprendia, ele questionava, organizava ideias, criava conexões profundas, especialmente entre a filosofia de Aristóteles e a teologia cristã. Naquela época, isso era revolucionário. Muitos viam a filosofia como ameaça à fé. Tomás via como aliada. Ele começou a construir aquilo que mais tarde se tornaria uma das maiores obras da história: uma explicação racional da fé, uma estrutura lógica para entender Deus, uma ponte entre razão e espiritualidade. Seu pensamento ainda estava no início, mas já apontava para algo gigantesco. Após sua formação inicial, São Tomás de Aquino foi enviado para um dos centros intelectuais mais importantes da época, a Universidade de Paris. Ali, o ambiente era intenso. Debates filosóficos, discussões teológicas, conflitos de ideias, era o coração do pensamento europeu medieval. E foi nesse cenário que Tomás começou a se destacar. Mesmo sendo jovem, Tomás foi convidado a ensinar, algo raro para alguém de sua idade. No início, muitos duvidavam dele. Seu jeito calmo, sua voz baixa, sua aparência simples. Tudo levava alguns a subestimá-lo, mas bastava começar a explicar. E tudo mudava. Sua clareza impressionava. Sua lógica era impecável. Sua capacidade de explicar temas complexos de forma simples era extraordinária. Tomás utilizava um método que marcaria a história: o método escolástico.
Ele fazia perguntas, apresentava objeções, analisava argumentos contrários, então respondia com lógica e clareza. Esse estilo não buscava apenas ensinar, buscava formar pensamento crítico. Era um verdadeiro treino da inteligência. Um dos pontos mais controversos de seu ensino era o uso da filosofia de Aristóteles. Na época, muitos teólogos desconfiavam dessa influência. Achavam perigoso misturar filosofia pagã com fé cristã, mas Tomás pensava diferente. Para ele, a razão humana era um presente de Deus, e poderia ser usada para compreender melhor a fé. Essa visão causou debates intensos. Tomás defendia uma ideia revolucionária. Fé e razão não se contradizem. Elas se complementam. A razão ajuda a compreender. A fé ilumina o que está além da razão. Essa ideia mudaria completamente a forma como a igreja lidava com o conhecimento. Nem todos aceitaram suas ideias facilmente. Alguns professores o criticavam. Diziam que ele estava indo longe demais, que estava filosofando demais sobre Deus. Havia tensão no ambiente acadêmico, mas Tomás não respondia com agressividade. Ele respondia com argumentos, com paciência, com clareza. Durante esse período, Tomás começou a escrever intensamente. Comentários bíblicos, textos filosóficos, obras teológicas. Seu ritmo era impressionante. Dizem que ele ditava textos para vários escribas ao mesmo tempo. Sua mente parecia funcionar em vários níveis simultaneamente. Uma das características mais marcantes de Tomás era sua clareza. Ele conseguia organizar ideias complexas de forma simples. Dividia os temas em partes. Respondia perguntas específicas. Construía raciocínios passo a passo. Isso tornava seu ensino acessível e profundo ao mesmo tempo. Com o tempo, o respeito por Tomás cresceu. Mesmo aqueles que discordavam reconheciam sua inteligência. Seus alunos tornavam-se grandes pensadores. Seu nome começava a se espalhar por toda a Europa. Ele deixava de ser apenas um jovem promissor e passava a ser referência intelectual. Como membro da Ordem Dominicana, Tomás não era apenas professor. Ele também tinha a missão evangelizadora. Sua função era ensinar a verdade, defender a fé e ajudar a formar novos pregadores. Seu trabalho não era apenas acadêmico, era espiritual. Foi nesse período que começou a surgir a ideia de sua obra mais famosa, a Suma Teológica. Um projeto ambicioso, explicar toda a teologia cristã, de forma lógica e organizada, uma tarefa gigantesca. Mas Tomás estava pronto. Neste ponto de sua vida, São Tomás de Aquino já era reconhecido como um dos maiores intelectuais da Europa. Mas o que realmente o tornaria imortal seriam suas ideias. Ideias profundas, estruturadas e extremamente ousadas para a época. Ele não apenas defendia a fé. Ele explicava a fé de forma lógica. Desde o início, Tomás enfrentava uma questão fundamental. Deus pode ser compreendido pela razão? Ou é apenas objeto de fé? Enquanto muitos acreditavam que Deus estava além de qualquer compreensão racional, Tomás propôs algo diferente. Ele acreditava que era possível chegar até Deus através da razão. Não completamente, mas de forma real. Uma de suas contribuições mais famosas são as chamadas 5 vias. Esses são argumentos racionais para demonstrar a existência de Deus. Eles aparecem na Suma Teológica. Vamos entender de forma simples. Primeira via, o movimento. Tudo que se move foi movido por algo. Não pode existir uma cadeia infinita de movimentos. Logo, deve existir um primeiro motor, Deus. Segunda via, a causa. Tudo tem uma causa, mas não pode haver uma sequência infinita de causas. Deve existir uma causa primeira, Deus. Terceira via, o necessário. As coisas existem, mas poderiam não existir. Se tudo fosse assim, nada existiria hoje. Logo, deve existir um ser necessário, Deus. Quarta via, os graus de perfeição. Percebemos níveis de bondade, verdade e perfeição. Esses níveis apontam para um máximo absoluto. Esse máximo é Deus. Quinta via, a ordem do universo. O universo tem ordem e propósito. Mesmo coisas sem inteligência seguem padrões. Isso indica uma inteligência organizadora. Deus, o mais impressionante, não era apenas o conteúdo, era a estrutura lógica. Tomás pegava algo simples como o movimento ou a causa e levava até uma conclusão profunda. Ele mostrava que a fé não era irracional, era coerente, era lógica, era fundamentada. Esse talvez seja o ponto mais importante de sua filosofia. Tomás afirmava: a verdade é uma só.
Se algo é verdadeiro na razão, não pode contradizer a fé. E se algo é verdadeiro na fé, não pode contradizer a razão. Isso criou uma ponte entre ciência, filosofia e teologia. Grande parte dessa estrutura veio da filosofia de Aristóteles. Tomás adaptou conceitos como causa, essência, potência e ato, mas ele não copiava. Ele transformava. Ele cristianizava a filosofia. Tomás também refletiu profundamente sobre quem é Deus. Segundo ele, Deus é simples não composto. Deus é eterno. Deus é imutável Deias e atopural, sem potencialidade. Essas ideias ajudaram a definir a teologia cristã de forma mais precisa. Tomás também desenvolveu uma visão profunda do ser humano. Para ele, o ser humano é a união de corpo e alma. A alma é racional, capaz de conhecer a verdade, capaz de escolher o bem. Isso fundamenta sua visão sobre ética e moral. Outro conceito importante é a lei natural. Tomás dizia que existe uma ordem moral inscrita na própria natureza humana. Ou seja, o ser humano pode reconhecer o bem e o mal através da razão. Essa ideia influenciou profundamente o direito, a política e a ética até hoje. Para Tomás, a felicidade não está em riqueza, nem em prazer, nem em poder. A verdadeira felicidade está em Deus, no conhecimento da verdade. Não, essa visão moldou toda a sua filosofia. As ideias de Tomás não ficaram presas ao seu tempo. Elas influenciaram teologia cristã, filosofia ocidental, educação, direito, política. Seu pensamento tornou-se base de grande parte da tradição intelectual do Ocidente. Após anos de ensino, debates e escritos, São Tomás de Aquino atingiu o auge de sua produção intelectual. Sua obra mais ambiciosa, a Suma Teológica, avançava rapidamente. Era um projeto gigantesco. Seu objetivo era explicar toda a fé cristã de forma organizada, lógica e acessível. Questões sobre Deus, sobre o ser humano, sobre moral, sobre salvação. Tudo sendo estruturado com precisão impressionante. Tomás parecia imparável. Tomás continuava ensinando, escrevendo, respondendo perguntas, participando de debates. Seu ritmo era intenso. Relatos dizem que ele conseguia ditar textos para vários escribas ao mesmo tempo. Enquanto respondia uma pergunta, já pensava em outra. Sua mente funcionava como uma máquina de lógica e clareza. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Em 1273, durante uma celebração religiosa, Tomás teve uma experiência profunda, um encontro místico com Deus. Não sabemos exatamente o que ele viu ou o que sentiu, mas sabemos o que aconteceu depois. Tudo mudou. Após essa experiência, Tomás tomou uma decisão surpreendente. Ele parou de escrever, parou de ensinar, parou de trabalhar em sua maior obra. Seus discípulos ficaram confusos, preocupados. Eles perguntavam o que havia acontecido. Por que ele havia interrompido algo tão importante? A resposta de Tomás foi simples e impactante. Ele disse: "Tudo o que escrevi parece palha diante do que me foi revelado." Essa frase ecoa até hoje. O maior teólogo de sua época, chamando sua própria obra de palha. Isso não diminui sua importância, mas revela algo profundo. A experiência direta de Deus vai além de qualquer palavra. A Suma Teológica nunca foi concluída. Ela ficou incompleta. E, mesmo assim, tornou-se uma das obras mais importantes da história da humanidade. Estudada até hoje, admirada por sua profundidade e clareza. Esse episódio revela algo essencial sobre Tomás: sua humildade. Ele não estava preso ao próprio conhecimento. Não buscava reconhecimento. Não se considerava dono da verdade. Para ele, a verdade vinha de Deus. E diante dessa verdade, ele escolheu o silêncio. Mesmo após esse episódio, Tomás ainda foi convocado para participar de um importante evento da Igreja, o Concílio de Lyon. Esse concílio trataria de questões importantes, incluindo a unidade da Igreja. Tomás iniciou a viagem para participar, mas não chegaria ao destino. Durante a viagem, Tomás adoeceu. Sua saúde piorou rapidamente. Ele foi levado para a abadia de Fossa Nova, onde recebeu cuidados dos monges. Ali passou seus últimos dias. Mesmo debilitado, manteve serenidade e paz, em clareza espiritual. Nos momentos finais, Tomás demonstrou profunda fé, rezou, recebeu os sacramentos, expressou sua confiança em Deus.
Sua vida inteira havia sido dedicada à busca da verdade. Agora ele se preparava para encontrar essa verdade plenamente. Em 7 de março de 1274, São Tomás de Aquino faleceu. Ele tinha cerca de 49 anos. Sua vida foi relativamente curta, mas seu impacto. Após sua morte em 1274, na abadia de Fossa Nova, São Tomás de Aquino deixou um legado que poucos poderiam imaginar. Ele não terminou sua maior obra, não viu o impacto completo de suas ideias, mas o que ele construiu mudaria o mundo para sempre. Logo após sua partida, seu nome começou a se espalhar ainda mais. Seus escritos eram copiados, estudados, debatidos. Universidades de toda a Europa passaram a utilizar suas ideias. Aquilo que antes gerava desconfiança, agora gerava admiração. Em 1323, cerca de 50 anos após sua morte, Tomás foi oficialmente canonizado pelo Papa João XXII. Esse reconhecimento confirmou aquilo que muitos já percebiam. Ele não era apenas um grande pensador, era um santo, um homem que buscou a verdade com humildade e fidelidade. Mais tarde, a Igreja concedeu a Tomás um título especial, Doutor da Igreja. E não qualquer doutor. Ele ficou conhecido como Dauter Angelico. Esse título reflete a pureza de seu pensamento, sua profundidade e sua capacidade de explicar verdades complexas com clareza quase celestial. A teologia cristã nunca mais foi a mesma depois de Tomás. Seus escritos passaram a ser referência oficial. Seus conceitos moldaram a forma como a Igreja entende Deus, o ser humano, a moral, a graça, a salvação. Sua influência continua até hoje em seminários e universidades. Tomás não impactou apenas a teologia. Ele também transformou a filosofia ocidental. Sua forma de unir pensamento de Aristóteles com a fé cristã criou uma nova tradição intelectual. Essa tradição influenciou filósofos juristas e cientistas pensadores modernos, ainda dialogam com suas ideias. Uma de suas maiores contribuições foi a teoria da lei natural, a ideia de que existe uma ordem moral acessível à razão humana. Essa visão influenciou direitos humanos, leis civis, filosofia. Mesmo hoje, muitos sistemas jurídicos carregam elementos desse pensamento. A Suma Teológica tornou-se uma das obras mais importantes da história. Mesmo incompleta, é considerada uma das maiores construções intelectuais já feitas. Ela continua sendo estudada há séculos e ainda hoje oferece respostas para questões profundas da existência humana. Apesar de sua fama intelectual, Tomás não é lembrado apenas como filósofo. Ele também é exemplo espiritual, de disciplina, de busca sincera pela verdade. Sua vida mostra que inteligência e fé podem caminhar juntas. Em um mundo cheio de dúvidas, relativismo e conflitos de ideias, o pensamento de Tomás continua atual. Ele nos lembra que a verdade existe, a razão é importante, a fé não é irracional, e o conhecimento deve levar ao bem. A história de São Tomás de Aquino revela algo profundo. O conhecimento por si só não é suficiente. Ele precisa estar unido à humildade, à fé, ao amor pela verdade. Tomás não buscava fama. Buscava compreender e, acima de tudo, buscava Deus. São Tomás de Aquino não foi apenas um pensador. Foi um construtor de pontes entre fé e razão, entre céu e terra, entre o humano e o divino. A história de São Tomás nos convida a algo poderoso: buscar a verdade, com humildade, com coragem e com fé, porque no fim, como ele mesmo mostrou, a maior sabedoria não está apenas em entender Deus, mas em se aproximar dele. Antes de sair do vídeo, já clica em se inscrever. Curte e compartilha. Isso ajuda o canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.